Olá pessoal, eu sou o John e hoje, aqui na Literautos TV, vamos começar uma nova série de videoaulas. Vamos lá? Antes de falarmos sobre os conceitos da teoria da literatura, vale ressaltar que diante a obra literária, a gente pode ter 5 tipos diferentes de comportamento, 5 tipos de abordagens, que seria do leitor. 5 formas que um leitor pode encarar ou abordar, né, essa obra literária. E, querendo ou não, esses 5 tipos diferentes de comportamentos, ele está ligado intrinsecamente com a teoria da literatura, porque é a partir daí que você fará a análise da obra literária, do livro em si. Esses 5 tipos de comportamentos diferentes são: o primeiro seria o comportamento do leitor comum. Leitor comum é aquele que pega a obra literária e a lê por mero prazer, por entretenimento, para aproveitar do enredo da história, simplesmente isso. A segunda abordagem seria do leitor analista, né? O analista, ele já faz uma análise completa da obra literária, bem aprofundada, tanto do seu conteúdo quanto da sua forma, analisando todos os detalhes e aspectos de um livro, né? O terceiro tipo de comportamento diante da obra literária, ele está relacionado com o do leitor crítico, porque o crítico ele vai analisar a obra em si, ressaltando os aspectos principais que ele acha que tem um conteúdo válido, através ele vai fazer uma medida, uma mesuração da obra literária a partir dessas escalas de valor, que pode ser intelectual, moral, artística, dentre outros fatores. O quarto tipo de comportamento seria o do histórico, leitor histórico ou então apenas histórico, que ele está interessado muito mais em determinar a situação da obra, em que contexto ela foi escrita, ou então que contexto o enredo narra, algum conflito político, algum conflito histórico mesmo de um país, de uma sociedade, enfim. O quinto e último comportamento seria do leitor teórico, porque o teórico ele vai extrair dessa obra literária tudo aquilo que é interessante para o seu objeto de estudo. Ele vai analisar, por exemplo, figuras de linguagem, estilísticas e todos os outros aspectos que ele achar importante ser ressaltada ou ser analisada a partir daquela obra em si. Nesse contexto, portanto, a teoria da literatura pode ser conceituada como a união desses 5 tipos de comportamentos, porque a teoria da literatura vai estudar todos esses fenômenos da obra literária. Por exemplo, como o leitor comum vai ser afetado por um enredo, pela história de um livro, se ela é cativante, se ela é verossímil, se ela é atraente para o leitor, mesmo que seja comum que ele só queira ler mesmo por entretenimento, se ela é interessante diante das questões históricas, sociais, políticas de uma época, seja que ocorreram numa sociedade, no país que a obra está sendo escrita, ou até mesmo dentro de um contexto ficcional de uma história. E que pode retratar um contexto histórico que existiu, mas de uma forma mascarada, ou através de metáforas, através de ironias. Também se ela é interessante na questão mesmo da própria forma artística, como crítico, o que há de valoroso naquela obra, o que a torna especial, ou então na questão do teórico, ressaltar os pontos teóricos mesmo, dos elementos literários para a narrativa que o escritor, que o autor utilizou naquela obra. Enfim, a teoria da literatura se resume a tudo isso, além de analisar esses 5 tipos de comportamentos do leitor perante a obra literária, ela faz um estudo acerca desses 5 aspectos diferentes. Sendo assim, a teoria da literatura tem como objeto de estudo os fatos literários. Ela vai estudar tudo aquilo que engloba tanto uma obra literária quanto o fazer poético, a prosa, a escrita e todos os sistemas que estão dentro desse universo literário.
E diante desses fatos, ela pega e cria diversos tipos de teorias, diversos tipos de vertentes para estudar essa obra. Contudo, não podemos confundir a teoria da literatura com outras disciplinas, como, por exemplo, a análise literária e a crítica literária. Apesar de ser áreas relacionadas, que muitas delas surgiram a partir da teoria da literatura, elas têm focos, pontos, né, principais totalmente diferentes. Quanto à análise literária, ela quer analisar uma obra, e a crítica literária quer construir uma crítica acerca do valor de uma obra, que essas duas áreas que estão dentro daquele aspecto que a gente falou sobre os 5 tipos de comportamentos do leitor. Então a teoria da literatura é mais abrangente, porque ela analisa, ela tem como objeto de estudo todos os fatos literários. Ela não fica somente em uma área específica, como é o caso da análise literária e da crítica literária. Ela é mais abrangente. E a partir disso, a teoria da literatura, ela vai causar várias teorias diferentes. Ela vai utilizar mesmo todos os fatos literários para criar todas as vertentes, ramificações de estudos para decompor uma obra, e não só uma obra literária, mas também o próprio ato poético de escrever, da arte da palavra. Ela vai analisar todos os fatos no âmbito geral, né, da literatura, do fato literário, seja ela a obra, o autor, o contexto, a forma como ela é feita, enfim, todos esses pontos. Para facilitar a compreensão, a gente pode ter em mente que, diante da obra literária, a gente pode adotar 2 posturas: a do leitor comum e do leitor profissional. A do leitor comum, como dissemos, é aquela pessoa que somente lê a obra pelo prazer, né? Pela leitura, pela história. E do profissional englobam todas as outras 4 subcategorias, que seria a teórica, a crítica, a histórica e a analítica. Então, isso facilita muito. Só você lembrar que tem a versão do leitor profissional e do leitor comum. O leitor profissional é responsável por categorizar todos os aspectos da obra literária. E nisso, a teoria da literatura tem um papel muito importante, porque é ela que cria essas ramificações de estudos para cada uma dessas áreas. Até mesmo para o leitor comum, porque a obra literária em si, ela também pode ser analisada em questões de que se ela é interessante, se ela apresenta personagens interessantes, se o enredo é atraente, é agradável, se é surpreendente, se tem plot twists e vários outros aspectos que tornam a leitura mais prazerosa ou interessante para o leitor comum. Então estamos encerrando por aqui. Essa foi a primeira videoaula, conceitos da teoria da literatura, que serve de introdução para os próximos assuntos que serão abordados. Então, espero vocês até a próxima aula. Estou lembrando para vocês não se esquecerem de se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação. E é isso. Até a próxima.